Olá, meus amigos, continuando a análise da nossa súmula do TST, nós vamos agora, já está aí na tela, vamos falar da súmula 171 do TST, que vai falar de férias proporcionais, e nós temos aqui uma análise sobre a Convenção 132 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Vamos ver o entendimento do TST sobre a aplicação dessa Convenção 132 da OIT em relação ao entendimento sobre justa causa, se as férias proporcionais seriam devidas ou não na hipótese de justa causa. Então, texto da súmula, o que nós temos aqui sobre férias proporcionais? Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, vou deixar isso destacado em amarelo em virtude da Convenção 132, então, salvo na hipótese de empregado demitido por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses, artigo 147 da CLT. O que nós temos aqui, meus amigos? A única hipótese pela súmula, a única hipótese em que as férias proporcionais elas não seriam devidas seria exatamente na justa causa. Então, se eu sou demitido sem justa causa, recebo as férias proporcionais. Se eu peço dispensa, se eu peço demissão, eu recebo as férias proporcionais. Agora, se eu sou demitido por justa causa, como uma espécie de penalidade, eu perco essas férias proporcionais. Depois eu vou até falar de todas as verbas que nós perdemos na justa causa, mas por se tratar de uma penalidade, na visão do TST, haveria retirada do direito a essas férias proporcionais. Se eu eventualmente já completei os 12 meses do período aquisitivo, nem mesmo a justa causa retiraria o direito ao recebimento das férias, porque eu já teria um período completo, já seriam férias adquiridas, seria realmente já direito adquirido. Aqui nas férias proporcionais não, eu vinha caminhando para adquirir o direito, mas a ruptura por justa causa faz com que nós tenhamos a perda destes valores. Vejam que isso daqui contraria esse entendimento, num primeiro momento, na visão de alguns doutrinadores, viria a contrariar a Convenção 132 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil. É isso que nós vamos analisar, vamos ver aqui qual é o entendimento do TST. Parte da doutrina entende que a ratificação da Convenção 132 da OIT pelo Brasil eliminaria a aplicação da súmula 171, que as férias proporcionais seriam devidas em todas as hipóteses de rescisão, até mesmo na justa causa. Mas esqueçam isso, pelo menos para questões objetivas. Para questões objetivas, esse não é o entendimento do TST, ele mantém a aplicação da súmula 171, porque na visão, a justificativa do TST é de que esta convenção não impõe expressamente o pagamento das férias proporcionais na justa causa. Não existe nenhuma norma expressa na Convenção 132 que determine este pagamento. Então, esse sendo o entendimento do TST, mantém a perda das férias proporcionais quando o empregado é dispensado por justa causa. Quais são as verbas? Coloquei para vocês aqui antes da jurisprudência. Quais são as verbas, além das férias proporcionais, que nós perdemos na justa causa? É sempre bom lembrar disso daqui, ó. Quais são as verbas rescisórias que eu perco com a justa causa? Ó, além das férias proporcionais que estão aqui e na súmula 171, perco também o 13º salário proporcional, não tenho direito a aviso prévio, não recebo multa
de 40% do FGTS, não efetuo o saque do FGTS, não tenho direito a seguro-desemprego. Eu vou receber o quê, Bruno? Recebo o saldo de salários, que aí seriam aqueles dias do mês trabalhados. Então eu fui demitido por justa causa no dia 10 do mês, trabalhei 10 dias, tenho direito a receber o saldo do salário daqueles 10 dias, direito adquirido, nada retira o direito ao recebimento dessa parcela. E também tenho direito de receber férias já adquiridas e não usufruídas. Aqui as duas parcelas entrariam realmente no conceito de direito adquirido, por isso que faria jus ao seu recebimento. Trouxe uma jurisprudência para a gente aqui, trouxe um julgado que analisa exatamente a aplicação da Convenção 132. Nós sabemos que alguns editais e alguns concursos trazem as convenções da OIT, e a Convenção 132 trata do tema férias, que é um tema extremamente importante para as nossas provas de direito do trabalho. Por isso que nós temos que conhecer, por isso que eu trouxe esse julgado para vocês. Está lá, Convenção 132. O que o TST falou aqui nesta decisão de 2019? A extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que em completo período aquisitivo de 12 meses, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa. Esse é o entendimento ali, é a redação da súmula 171. Agora, a Convenção 132 da OIT não altera o entendimento sedimentado no referido verbete sumular, pois a referida norma internacional não pormenoriza a hipótese de pagamento de férias proporcionais no caso de dispensa por justa causa, razão pela qual entende que a norma contida no artigo 146 continua plenamente válida. Por que não pormenoriza? O que o TST quis dizer com esta informação? Não tece detalhes, ou seja, não traz expressamente o dever de pagar as férias proporcionais na justa causa. Se trouxesse, se existisse na Convenção a norma expressa nesse sentido, com a ratificação pelo Brasil, nós teríamos que abandonar o entendimento da súmula 171, mas não é esta a hipótese. Então, para a sua prova, saiba esse entendimento da Convenção, saiba que existe esse conflito aqui de ideias, mas que principalmente para as questões objetivas que levam em consideração o entendimento do TST, a súmula continua válida, não há direito ao recebimento na justa causa. Súmula 202 do TST, gratificação por tempo de serviço. Vamos lá, ó, qual é a redação dessa nossa súmula 202 do TST. Existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza, prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber exclusivamente a que lhe seja mais benéfica. Então existe ao mesmo tempo gratificação outorgada pelo empregador, outra de mesma natureza, prevista em acordo coletivo, convenção, o empregado não tem direito de receber as duas, tem direito de receber só a que lhe for mais benéfica. Isso porque, meus amigos, em virtude da mesma natureza, são duas gratificações de tempo de serviço. Se fosse uma gratificação de tempo de serviço outorgada pelo empregador e uma gratificação de função constante prevista na negociação coletiva, o empregado teria direito às duas, obviamente, uma de tempo de serviço, outra de função, natureza jurídica diversa. Aqui nós temos a mesma natureza jurídica, então não há aqui direito ao recebimento das duas, só a que for mais benéfica. Fazendo uma analogia aqui, a gente pode lembrar da CLT.
quando o artigo 193 da CLT, que trata de adicional de periculosidade, ele foi acrescido das regras que tratam do adicional para o empregado que trabalha com segurança pessoal ou patrimonial. Você sabe que o adicional de periculosidade para quem trabalha em segurança pessoal ou patrimonial, ele foi inserido em 2012, no artigo 193 da CLT. À época, muitos profissionais já recebiam este adicional, não por previsão legal, mas por previsão em negociação coletiva. E aí tinha nome de adicional de periculosidade, outros adicional de risco de vida, mas apesar do nome era a mesma natureza. Então segurança, já recebi esse adicional pela negociação coletiva. Vem a CLT e cria o adicional de periculosidade. A primeira pergunta seria qual? Eu tenho direito aos dois agora? Eu quero da CLT e eu quero da negociação coletiva. Para evitar discussões e a necessidade de implementação de uma súmula ou algo do tipo, o que o legislador já colocou na CLT? Se você pegar lá no artigo 193, você vai ver isso. Ele já disse o seguinte: se o empregado receber o mesmo adicional através de negociação coletiva, ele só terá direito de receber o que for mais benéfico. A mesma ideia aqui, exatamente porque, independentemente do nome, teria a mesma natureza jurídica. Serviria ali para a mesma proteção, seria um valor pago com o mesmo intuito. É a mesma coisa que nós temos uma gratificação de tempo de serviço. Nós vamos remunerar, vamos dar uma gratificação por você estar trabalhando naquela empresa há tantos anos. Esta gratificação tem natureza salarial. Consta lá no artigo 457, parágrafo 1º da CLT, natureza salarial, com todos os seus reflexos. Este entendimento da súmula, que é o mesmo entendimento que nós acabamos de falar sobre o adicional de periculosidade, o que ele quer evitar? Evitar bis in idem, evitar enriquecimento ilícito do reclamante. Então, esta súmula, ao falar que só é devido quer evitar o quê? Non bis in idem, o enriquecimento ilícito. Não há aqui que se conceder dois benefícios para o mesmo fato, ok? E aí nós temos algumas espécies de gratificação. Aqui está falando de gratificação por tempo de serviço, mas serviria o mesmo entendimento como se aplica ao adicional de periculosidade lá da CLT, poderia se aplicar a outras espécies de gratificação também. Então, nós podemos ter aqui, além da gratificação por tempo de serviço, como anuênio, biênio, quinquênio, decênio e por aí vai. Então, muitas negociações coletivas trazem realmente essas gratificações. Anuênio, 1 ano, biênio, quinquênio, decênio, trazem ali percentuais que vão aderindo ao contrato de trabalho. Então, independentemente do nome dado, nós vamos aplicar esse entendimento da súmula 202. E aí trouxe decisão judicial para vocês. Temos aqui TST decidindo, aplicando esta súmula. A jurisprudência desta corte é no sentido de que, tendo o reclamante se beneficiado com a concessão das progressões por antiguidade obtida por meio de acordos coletivos e havendo expressa previsão em norma coletiva acerca da natureza idêntica das referidas progressões, deve-se impor a compensação, sob pena de se configurarem bis in idem, enriquecimento ilícito do reclamante. Então, nós temos aqui mesmo entendimento para gratificação,
temos aqui, ó, progressão, temos o adicional de periculosidade. Este entendimento pode ser aplicado em várias parcelas devidas ao empregado. O que você sempre vai pensar é se possui a mesma natureza jurídica ou não. Se tiver a mesma natureza jurídica, você só tem direito a uma delas. Perfeito? Súmula 239 do TST, bancário, empresa de processamento de dados. Nós temos diversas súmulas que tratam do bancário. Temos essa e diversas outras que tratam principalmente sobre jornada de trabalho do bancário. Por que nós temos tantas discussões sobre jornada de trabalho? Porque você lembra que a jornada de trabalho do bancário ela é reduzida, ela é de 6 horas diárias, podendo chegar a 8 se ocupante de cargo de confiança, ou podendo chegar a uma jornada ilimitada se for o caso do gerente geral de agência bancária. Então sempre tivemos discussão se determinado empregado ele era bancário ou não, o empregado da financeira ele é bancário ou não. Temos até súmula falando sobre o vigilante, se o vigilante contratado pelo banco seria bancário ou não. Claro que não é. Mas vejam esta daqui que fala da empresa de processamento de dados. Eu destaquei essa súmula 239 do TST, porque se eu perguntasse o empregado da empresa de processamento de dados, ele é bancário? A minha resposta seria depende. Como nós vamos analisar na súmula? Depende da situação concreta. Neste caso aqui, a empresa de processamento de dados é do grupo do qual faz parte o banco. Então nós temos um grupo empresarial, tem banco e tem a empresa de processamento de dados. Você trabalha no banco, eu trabalho na empresa de processamento de dados. Pergunta, eu sou bancário? Depende, vamos ver do que depende aqui. Vamos lá, ó. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico. Ponto. Essa é uma regra. Exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo ou a terceiros. Então são duas situações que você tem que analisar. Nós vamos ver para quem que aquela empresa de processamento de dados presta serviços. Presta serviços para um banco do mesmo grupo ali empresarial? Sim, então eu sou bancário. A empresa de processamento de dados, ela processa dados, ela trabalha só para o banco. Ou seja, eu sou bancário. Essa é a ideia. Se o único cliente da empresa de processamento de dados é um banco do mesmo grupo econômico, a gente aplica aquela teoria do empregador único para falar o seguinte, ó, quem é o empregador do Bruno? O grupo. Eu estou processando dados do banco, eu sou bancário, tenho direito à jornada reduzida. Todo mundo ia à Justiça do Trabalho com base na súmula para ser reconhecido como bancário e receber as horas extras, já que a empresa sempre pensava o seguinte, você não é bancário, você não trabalha no banco, você não é bancário, então você trabalha 8 horas diárias. Com base nessa súmula, eu faço jus ao recebimento de 2 horas extras diárias. Agora, vamos lá. O grupo ele é formado pelo banco, pela empresa de processamento de dados e por um hospital. Eu trabalho processando dados para o banco e para o hospital. Pela segunda parte da súmula, eu não sou bancário, porque eu não trabalho só para o banco. Eu também processo dados, a empresa presta serviços também para o hospital, para uma empresa que não é bancária. Ou então,
eu processo dados, eu trabalho, eu tenho como clientes, além daquelas empresas do grupo, terceiros, outras empresas, fora do grupo. Então eu também não sou bancário. Eu só não serei considerado bancário se eu prestar serviços para empresas não bancárias que podem ser do mesmo grupo ou a terceiros. Aí eu não seria bancário, aí eu tenho a minha jornada padrão de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Só que nós vamos ver alguns detalhezinhos ali que a jurisprudência analisa para evitar fraudes que nós vamos passar agora. Vamos lá, ó. Por que eu quero configuração de bancário? Para ter a minha jornada reduzida. 6 horas diárias, 30 horas semanais. A empresa de processamento de dados, o que nós falamos aqui? Nós vamos ver, ó, se ela faz parte do mesmo grupo e só trabalha para o banco, eu sou bancário. Agora, se trabalha para outras empresas do grupo ou terceiros, não é bancário. Só que olha essa situação aqui que a jurisprudência analisa, ó. Trabalho irrisório para outras empresas. Trabalhos irrisório para outras empresas. Aí nós vamos lembrar da parte do hospital. Lembra lá do hospital. No grupo tem o banco, o hospital e a empresa de processamento de dados em que eu trabalho. Vem o banco, vem a empresa de processamento de dados e prova, não, ele não é bancário, ele não trabalhava só para o banco, ele prestava serviços também para o hospital. Então, nos termos da súmula, ele não é bancário por isso, ó, porque tem o hospital ali como cliente. Nós temos jurisprudência no sentido de que nós temos que analisar se o trabalho prestado para outras empresas do grupo ou para terceiros, ele era irrisório ou não. Porque senão este trabalho prestado para o hospital, ele pode ser utilizado simplesmente para fraudar a legislação, fraudar o entendimento. Se o trabalho é irrisório, ele vai ser igual a nada. Esse é o entendimento da jurisprudência. O serviço você presta 99% para o banco, 1% para o hospital, você é bancário. Então, o trabalho irrisório para outras empresas vai fazer com que você continue sendo considerado bancário. Não vai haver a exclusão tratada na nossa súmula 239. Agora, atividades que não são relacionadas ao banco. Eu trabalho na empresa de processamento de dados. Ela trabalha tão somente para o banco. Ela trabalha só para o banco. Num primeiro momento eu sou bancário. Não, mas peraí. Você realiza atividades que não tem nada a ver com o banco. Eu trouxe uma decisão aqui, salvo engano, ele fala da área de TI. Não, você não trabalha com o processamento de dados do banco. Não, trabalha na área de TI ali, não tem nada a ver com aquela função específica do banco. Opa, aí eu não sou bancário. Óbvio, eu vou observar a atividade que é desenvolvida. Não tem nada a ver com a atividade do banco, não sou bancário. Então, são uma série de situações que a gente tem que analisar naquele caso concreto. E aí eu trouxe as decisões para nós verificarmos. Ó, primeira decisão aqui, decisão até mais antiga do TST, mas totalmente atual. Ó, ressalva-se, contudo, a hipótese em que a empresa empregadora presta serviços concomitantes a outras empresas não bancárias do mesmo grupo ou a terceiros, caso em que não prevalece o enquadramento como bancário. Essa é a regra geral da súmula, mas aí vem o salvo se esses serviços assumirem alcance inexpressivo ou irrisório. Então a gente começa aqui decidindo de acordo com a súmula. Ah, não, prestava serviços para outras empresas não bancárias do mesmo grupo ou para terceiros, não é bancário. Só que aí você vem e demonstra, no caso
concreto que o trabalho para aquele hospital do meu exemplo era inexpressivo, era irrisório, então você vai ser considerado como bancário. Outra decisão, aqui de 2020, TRT, 12ª região, que é o de Santa Catarina, abril de 2020. Logo, se as atividades efetivamente exercidas pelo funcionário disserem respeito à manutenção de equipamentos, sistemas tecnológicos, sem a prestação de quaisquer serviços relacionados a acesso de dados de clientes do banco, muito menos concernentes àqueles afazeres que caracterizam o típico trabalho do banco, não há que se falar aqui em caracterização de bancário, ok? Então, veja, ó, não há aqui que subsistir a decisão que sustenta que ele pertence à categoria dos bancários. Ele não é bancário na medida em que ele não desenvolve nenhuma atividade típica dos bancários, ok? Não tem acesso a clientes, absolutamente nada. Então, a decisão aqui de 2020 do TRT de Santa Catarina, que aplica um entendimento importante relacionado à súmula 239. Súmula 269, diretor eleito. Vamos ver se o contrato de trabalho dele se mantém ou não, enquanto ele é diretor eleito de uma SA, por exemplo, de uma sociedade anônima, se ele teria direito a recebimento de salários, verbas trabalhistas, 13º, vamos dar uma olhada neste entendimento. Súmula 269. Súmula 269. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, ele é um empregado que é eleito para ocupar um cargo de diretor. A partir do momento que ele ocupa um cargo de diretor, ele passa a representar a empresa, ele deixa de ter um cargo inferior, subordinado, passa a ser representante, passa a ser um órgão ali daquela empresa. Por isso que ele tem um contrato de trabalho suspenso. Dentro daquela análise de hipóteses de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, ele tem um contrato de trabalho suspenso. Ele passa a não mais trabalhar como empregado e passa a não mais receber como empregado. Esse é o entendimento do TST. Ele não é empregado, ele não vai receber como empregado. Ele passa a ser um órgão de representação daquela empresa. Ele deixa de ser subordinado, ele passa a subordinar os demais. Ele foi eleito de acordo com os estatutos daquela empresa. Então vejam, se ele passa a trabalhar, a atuar de acordo com os estatutos daquela empresa, a ele serão devidos que direitos, que remuneração? A remuneração descrita nas normas internas, no estatuto daquela empresa. Ele não vai receber o salário que nós conhecemos com 13º férias, não. A remuneração é aquela descrita no estatuto da empresa. Teoricamente, ele vai receber bem mais, ele pode ter bônus, ele pode receber 14º salário. É uma situação privilegiada, ele deixa de ser empregado e passa a assumir uma outra função de destaque. Mas vejam que ele não faz jus, não recebe direitos trabalhistas. Ele vai poder reivindicar 13º salário? Não, só se estiver previsto nas normas internas, no estatuto. Férias? Não. Em regra, ele não é empregado. Ele está com um contrato suspenso. É como se ele tivesse agora um outro contrato.
que não é um contrato de trabalho. O contrato de trabalho está suspenso, ele tem um outro contrato agora. O que diz esse outro contrato sobre pagamentos, sobre recebimentos? Quem manda é esse novo contrato aqui. É por isso que ele não tem direito de receber verbas trabalhistas, direitos trabalhistas, como nós vamos ver daqui a pouquinho nas decisões. Claro que isso é uma regra geral. Só que a própria súmula diz que tem um salvo se ele permanecer subordinado. Então ele foi eleito diretor, ele é cargo, agora exerce o cargo de diretor, mas ele continua subordinado àquela empresa. Então o contrato de trabalho continua em vigor. Ele, na verdade, vai aderir ao contrato mais aquela função de diretor. Então isso vai ser analisado no caso concreto, se ele continua subordinado ou não, para saber se ele teria direito ou não às verbas trabalhistas. Ó, TRT 7ª Região, que é do Ceará, 2019. Ó, no caso, a despeito de um empregado ter sido eleito diretor financeiro da empresa, restou devidamente comprovado nos autos que ele permaneceu juridicamente subordinado à reclamada, não havendo, portanto, que se falar em suspensão do vínculo empregatício. Ele foi eleito diretor financeiro da empresa, não tem autonomia nenhuma. Não tem autonomia nenhuma, continua subordinado. Então ele continua com o vínculo normal dele, direito a salário, 13º, férias, FGTS, todas as nossas verbas. Olha aqui. TRT 20ª, Sergipe. O diretor eleito para exercer cargo na entidade tem o seu contrato de trabalho suspenso, na esteira do que preconiza a súmula 269, motivo pela qual não são devidos os direitos relativos ao contrato de trabalho, tais como FGTS, férias, 13º salário, etc. Para ter direito a isso, você vai ter que desconstituir essa suspensão do contrato de trabalho através da demonstração de que há a subordinação para se reconhecer que o seu contrato continua vigorando, produzindo efeitos. Neste caso aqui, houve suspensão mesmo, você não tem direito a FGTS, férias, 13º salário e outras verbas. Como eu disse, apenas aquelas descritas ali no estatuto, nas regras internas da empresa. Súmula 291 do TST, vai falar da supressão de horas extras. Você vinha prestando horas extras habitualmente. E as horas extras engordando ali o seu salário. A gente sabe que dentre os adicionais, o adicional de horas extras é o que representa maior valor. Por quê? Se você observa o adicional, ele é o maior. Você tem adicional de transferência, 25%, adicional noturno, 20%, adicional de insalubridade, no máximo 40% sobre salário mínimo, adicional de periculosidade, 30%, agora adicional de horas extras, pelo menos 50%, sendo que muitos empregados recebem 70%, 75%, 100%, 150%. Então, a prática de horas extras faz com que muitos empregados, por vezes, dobrem o salário. E aí você está lá realizando horas extras, recebendo muito mais do que o salário original. Aí um belo dia, o empregador vem e fala: Bruno, você não vai mais prestar horas extras. Primeira pergunta que eu te faço, ele pode fazer isso? Você já vinha habitualmente prestando horas extras. Pode o empregador do nada falar: ó, Bruno, você não vai mais prestar horas extras? Ou Bruno, você não vai mais prestar tantas horas extras assim, vamos reduzir? Claro que pode. A qualquer momento. Jus variandi. Horas extras, situação excepcional, horas extraordinárias. Então podemos voltar a qualquer momento para o normal, para o comum, para o ordinário, que é a prestação aqui normal da jornada de trabalho. Agora, eu posso determinar o fim dessas horas extras, ou reduzir essas horas extras. Mas, nos termos da súmula 191, que é o que nos interessa aqui,
eu devo pagar uma indenização para esse meu empregado. Ele vai ser indenizado por essa supressão. E olha um detalhe que depois eu vou colocar aqui para vocês. Qual que é um detalhe importante? Ó, é a única súmula que fala de indenização e só fala em relação às horas extras. Os outros adicionais eu posso retirar a qualquer momento e não existe indenização. Então, indenização por retirada de adicional só na súmula 291, ok? Então, vamos lá dar uma olhada na súmula. Vamos aqui à redação dela. A supressão, que pode ser total ou parcial, isso daqui foi objeto da última modificação da súmula. Então, a supressão total ou parcial pelo empregador do serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares dos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, o que esta súmula faz, na verdade, é instituir o direito a essa indenização e mostrar para a gente como que se faz esse cálculo aqui. Lendo aqui fica um pouco embolado, mas nós vamos ver que é bem fácil calcular essa indenização. O que a gente vai destacar aqui para vocês a partir de agora, antes de até falarmos como que se calcula, qual vai ser o valor aqui desta indenização, é o seguinte, ó, na supressão de outros adicionais, nós não vamos falar em indenização. Eu posso suprimir qualquer outro adicional, não haverá indenização. Você sabe, com base na súmula 265 do TST, que eu posso te retirar da noite para o dia. Súmula 265 diz, se você trabalha à noite, eu posso determinar que você passe a trabalhar de dia. O próprio entendimento, a própria súmula 265 diz, ó, e perdeu adicional, não é irredutibilidade, pode retirar, não tem problema nenhum. Adicional de transferência é a mesma coisa. O adicional de transferência, pelo artigo 469 da CLT, é devido apenas enquanto a transferência for considerada provisória. Quando ela se tornar definitiva, ou se ela já for desde o início definitiva, ele não é devido. Adicional noturno, ó, coloquei o adicional noturno 2 vezes. O adicional de insalubridade, por exemplo, nós temos súmula 80, súmula 248 do TST, que trazem a mesma ideia. Ó, não existindo mais aquele agente insalubre, não é mais devido o adicional, sem ofensa, direito adquirido, nem nada disso. Então, só o adicional de horas extras que, se suprimido, gera esse direito à indenização. Vamos lá calcular, vamos ver quem tem direito, como é que seria este cálculo aqui. Primeira informação relevante para vocês. Só quem prestava horas extras pelo menos um ano é que tem direito. Então, só quem tem direito aqui é quem trabalhava prestando horas extras recorrentes, habituais, por pelo menos um ano, ok? Então, como é que nós vamos calcular aqui na tela? Eu vou pegar os últimos 12 meses, vou fazer uma média. Então, vamos imaginar, eu vou anotando aqui, ó, vamos imaginar que nos últimos 12 meses eu tenha feito 120 horas extras. Então, ó, dividido por 12, dá uma média de 10 horas extras por mês. Então, em média, eu fiz aqui 10 horas extras
por mês nos últimos 12 meses. Aí vamos imaginar o seguinte, 10 horas extras por mês representam R$500. Então, em média, nos últimos 12 meses, eu fiz 10 horas extras por mês, aí chutei aqui que 10 horas extras por mês dariam ali R$500. Por que que este valor aqui de R$500, que representa um mês em média de horas extras, é importante para mim? Porque eu vou pagar um mês de horas extras, no nosso exemplo, eu vou pagar R$500, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses em que você prestou horas extras. Então, digamos, eu vou pagar R$500 para cada ano que você prestou horas extras. Você estava prestando horas extras há 3 anos, então você vai receber R$1.500. Você estava prestando há 2 anos, você vai receber R$1.000 e por aí vai. Fração igual ou superior a 6 meses, você já arredonda. Então, 1 ano e 6 meses, você já paga 2 e daria 500 vezes 2. Essa é a ideia. Então, primeiro eu pego os 12 últimos meses e vejo quantas horas extras você prestou em média. Ah, prestei em média 10 horas extras por mês. Faço o cálculo, 10 horas extras por mês dão R$500. Então eu vou pegar aqueles R$500 e vou pagar para cada ano trabalhado em jornada extraordinária. Eu estava trabalhando há 3 anos, beleza. Ou para cada fração igual ou superior a 6 meses. Então 2 anos e 8 meses eu já pago referente a 3. 2 anos e 2 meses eu elimino os 2 meses e pago 2. Então quando a fração é até 5 meses, eu jogo fora. Se deu 6 meses para cima, eu já considero um valor inteiro daqueles R$500, ok? É assim que a gente vai calcular esta indenização. Mas lembra, essa indenização é só para as horas extras, ok? Vamos lá, ó. Por que que o meu empregador, isso aqui é interessante, ó, por que que o meu empregador disse que eu iria parar de fazer horas extras? Ou por que que o meu empregador reduziu as minhas horas extras? Olha ali, ó, a supressão foi em decorrência de determinação judicial. Ou então foi por determinação do Ministério Público do Trabalho. Ou teve negociação coletiva. Imagina o seguinte, na hora que eu falo para a empresa, ó, você suprimiu as horas extras do Bruno, você vai ter que pagar a indenização para ele. A primeira coisa, a primeira defesa da empresa vai ser o quê? Não, mas peraí, eu não suprimi porque eu quis. É porque teve decisão judicial, senão eu ia ser multado. Ah, porque o Ministério Público do Trabalho estava em cima, porque houve negociação coletiva. Então não podia manter o Bruno prestando aquelas horas extras. Eu não tenho que pagar a indenização, tenho que pagar a indenização. Jurisprudência entende que mesmo que esta redução decorra de fatores externos, a indenização ela é devida em virtude de alteridade. O ônus é do empregador. Então, se o ônus é do empregador, vamos anotar aqui que a indenização ela continua sendo devida. Muito cuidado com isso aqui, porque dá uma vontade, assim, pela lógica, de dizer que não tem culpa do empregador, que ele não tem que pagar, mas o entendimento aqui, o entendimento do TST, nós vamos ver ali nas decisões judiciais, é no sentido de que tem que pagar, adotam ali a ideia do ônus do empregador da alteridade, ok? Depois, ó, supressão de horas extras com majoração do salário. O Bruno deixou de prestar horas extras, mas houve aumento do salário dele para compensar. Por exemplo, implantamos um novo plano de cargos e salários.
o Bruno teve majoração do salário, aí não é devida a indenização. Aí a jurisprudência diz que não é devida a indenização, porque apesar da supressão das horas extras, o Bruno teve uma melhora na situação dele e uma melhora dupla na situação dele. Ele aumentou o salário e ainda deixou de prestar horas extras, que para a saúde dele é ruim. Ok? Então, neste caso, não é devida a indenização porque não existe absolutamente nenhuma piora na situação do Bruno, muito pelo contrário. Então, não existe ali o que ser compensado na hipótese de aumento, de majoração do salário. A gente tem decisão nesse sentido. Olha aqui, ó. Primeira decisão, uma decisão do TST, que diz o seguinte: a supressão ou redução de horas extras prestadas habitualmente ao longo do pacto laboral, ainda que decorrente de acordo com o MPT, ou decisão judicial, ou negociação coletiva com implantação de planos de cargos e salários, não afasta a incidência da diretriz contida na súmula 291, sendo devida ao autor a indenização a que alude. Temos precedentes ali do TST. Então houve acordo com o Ministério Público, teve decisão judicial, teve negociação coletiva, implantou plano de cargos e salários, não vai afastar a indenização, a não ser que, como nós vimos, a implantação desse plano de cargos e salários tenha gerado o aumento, o incremento salarial, o aumento do salário do Bruno, ok? Vamos aqui na sequência. Supressão de horas extras, redução salarial não configurada, inaplicabilidade. TRT segunda, região, a decisão aqui inteligente, importante. Ó, ao revés, o autor percebeu significativa majoração salarial com a implantação do plano de empregos, carreiras e salários. Portanto, o procedimento patronal não resultou em prejuízo ao reclamante. E neste passo, não houve ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Então, ó, aqui temos, houve a supressão das horas extras, mas a indenização não é devida, porque, como eu disse, houve incremento, majoração salarial. Então, não houve ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Aquela indenização, na verdade, prevista na súmula 291, ela serve para a gente tentar ali compensar de forma imediata aquela perda que ele vai ter com o decréscimo, com o não recebimento mais das horas extras ou com recebimento de um valor menor, tá bom? Vamos aqui na sequência. Súmula 363, contrato nulo, quais são os efeitos? Essa súmula cai bastante nas nossas provas. O CESP, por exemplo, traz sempre o entendimento da súmula 363. Fizemos ali um contrato de trabalho burlando a regra do concurso público. Óbvio que esse contrato é nulo, tem o direito a receber o quê? Muito cuidado pelo seguinte, a gente tem aquela ideia de que o empregado tem que ser protegido. Então, se ele trabalhou, ele teria direito às verbas trabalhistas normais. Não. Pela súmula 363, não. Ele trabalhou, prestou o seu serviço, mas ele não tem direito de receber todas as verbas, porque o contrato foi nulo. Só que eu também não posso falar que, em virtude da nulidade do contrato, ele não teria direito de receber nada. Porque vejam que aqui o contrato, ele não por exemplo, ilícito, não existe nenhuma ilicitude na questão criminal, por exemplo, como a gente tem o outro entendimento do jogo do bicho, por exemplo, é totalmente diferente. Aqui não, nós burlamos a regra do concurso, mas o trabalho aqui, ele não é ilícito, ele é lícito,
mas a súmula vai ficar no meio do caminho. Nem o empregado vai receber todas as verbas, assim como também seria absurdo pensar no não recebimento das mesmas. Então, olha o que a súmula nos fala aqui. A contratação de servidor público após a Constituição, sem prévia aprovação em concurso, encontra óbice no respectivo artigo 37, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e os valores referentes aos depósitos do FGTS. Então, eu só tenho direito de receber salário mais depósitos do FGTS, mais nada. 13º, férias, nada. Multa do FGTS também não, só são os depósitos mensais do FGTS e o salário que foi pactuado, em virtude do contrato ser nulo. Muito cuidado, porque quando a gente fala que um ato é nulo, geralmente ele não produz efeitos. Aqui ele produz alguns efeitos, porque também é levado em consideração o fato de nós não conseguirmos retornar ao aspecto anterior, a força de trabalho do Bruno já foi consumida, e aí também há questão também de dignidade daquele que trabalhou e merece receber pelo menos o salário que foi pactuado. Então essa que é a ideia e nós vamos ver aqui alguns julgados nesse sentido. Só que olha um cuidado aqui, ó. Vamos tomar muito cuidado, porque quando a gente fala na súmula 363, a gente traz a impossibilidade de convalidação. Ó, muito cuidado pelo seguinte, nós temos duas situações aqui. Neste caso, não tem concurso, a regra geral é eu tenho regra geral, nulidade. Não vai convalidar, a não ser que haja privatização, como fala a súmula 430, que é outra súmula que depois será analisada. Então, não fez concurso público. Beleza, o tempo vai passar, não vai convalidar. Você foi contratado depois da Constituição Federal sem concurso? Ok, você vai trabalhar 10, 20, 30, 40, 50 anos, o contrato vai continuar sendo nulo, não vai convalidar. Nós tivemos servidores aqui que brigaram anos e anos e anos na justiça, mas que o Supremo ao final falou tchau, sai. Porque o camarada foi contratado pouco depois do dia 5 de outubro de 88, sem concurso público. 6 de outubro de 88 já tinha que ter concurso público, ele não fez concurso público. Aí trabalhou 88, 90, 2000, 2010, 2020, não tem convalidação. O contrato vai ser nulo. A não ser que a única situação aqui que poderia haver, como eu disse, é se houver privatização. Se houver privatização, a súmula 430 do TST diz que o vício deixa de existir, porque aí nós a gente deixa de ter a norma referente ao concurso público, ok? Mas numa regra geral não vai convalidar, o tempo vai passar e esta regra essa nulidade nunca vai deixar de existir, essa que é a regra. O contrato é nulo e sempre vai ser nulo. Só que apesar de ser nulo para o direito do trabalho, por esse entendimento tão cobrado nos concursos, nós teremos a produção de poucos efeitos. Os poucos efeitos, como eu disse, salário e depósito do FGTS. Só esses. O que a jurisprudência fala? De salário, salário em sentido estrito, ou seja, só aquele valor que foi
pactuado. Aí outras parcelas de natureza salarial que outros funcionários, outros servidores possuem, não. É só o salário mesmo. Então, só em sentido estrito, sem outras parcelas, sem outros benefícios, mesmo que eles possuam natureza salarial. Salário em sentido estrito. E como eu disse, não há aqui direito à multa de 40% do FGTS, só os depósitos. Por que não tem direito à multa? Porque nós não estamos falando de uma rescisão imotivada do contrato. Na verdade, o contrato está sendo considerado nulo. Eu tenho motivo, sim, para pôr fim ao mesmo, porque ele é nulo. Logo, não há aqui a aplicação, a incidência da multa de 40% do FGTS. Olha aqui essa decisão do TRT, 16ª região, que é Maranhão. Olha aqui o TRT do Maranhão, como decidiu. Ó, contrato nulo, súmula 363 do TST. A súmula 363 do TST, ao reconhecer os direitos aos salários em sentido estrito e ao FGTS, em contratos nulos por ausência de concurso público a um só tempo, evita o enriquecimento ilícito do ente público e atende aos comandos constitucionais da primazia da pessoa humana e o valor social do trabalho. Então é por isso que a gente nem reconhece o direito a todos os valores decorrentes do contrato, assim como a gente também não elimina o direito ao recebimento de alguns. Então, nós ficamos ali em cima do muro, mais ou menos, vamos reconhecer alguns para privilegiar a primazia ali da pessoa humana e o valor social do trabalho, e também não vamos ali falar em pagamento de nenhuma verba para não termos o enriquecimento ilícito do ente público, já que foi ele que contratou, já que o serviço foi prestado, ele usufruiu daquela atividade do obreiro. Súmula 372 do TST. Essa súmula aqui, ela precisa ser revista pelo TST, cancelada ou modificada. Até este momento não foi. Ela está em descompasso agora com o texto da CLT alterado pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11/11/2017 e até este momento não houve alteração desta súmula. Vejam que nós vamos lê-la aqui, só que destacando qual é agora o verdadeiro sentido, o que nós temos que levar em consideração. Vejam, a súmula fala em alteração do contrato de trabalho. Ele vai falar de reversão ao cargo efetivo. Qual que é a ideia aqui, meus amigos? Reversão. O que vocês vão lembrar? O que seria a reversão? Quando eu passo a ocupar um cargo de confiança e volto para o cargo anterior. Esse retorno que é a nossa reversão, não vai se confundir com rebaixamento. A reversão é uma alteração que decorre do jus variandi do empregador, que está previsto no artigo 468 da CLT. Então vejam, eu escolhi o empregado para ser gerente. Então, dentre aqueles vendedores, escolhi o João para ser gerente da minha loja. Ele permaneceu alguns anos como gerente. Cargo de confiança. Opa, então vou pagar a ele a gratificação de função lá do artigo 62 da CLT. Que aí, pagando a gratificação de função, eu não preciso pagar horas extras, adicional noturno, intervalos mínimos, ponto. Paguei a gratificação de função. O João permaneceu naquela função há alguns anos, recebendo aquela gratificação. Eu posso, a qualquer momento, sem justificativa nenhuma, revertê-lo. Eu olho para o João e falo, pô, o João já foi um bom gerente. Hoje não está legal. Vou testar o José. João, ó,
você volta a ser vendedor, José, você passa a ser gerente. A qualquer momento posso fazer isso. A CLT, depois da reforma trabalhista, trouxe esse entendimento. Então, por que que essa súmula não deve mais ser aplicada da forma como ela está? Porque ela falava de uma incorporação, da gratificação de função quando você ficava por 10 ou mais anos naquela função. Então você até podia ser revertido, mas você não podia ter a gratificação de função retirada. Hoje pode. Então, ó, esqueçam esta questão de direito adquirido, estabilidade financeira, não. A ideia é, você pode permanecer o tempo que for que você poderá ser revertido, e a partir do momento que você for revertido com ou sem motivo, eu vou te reverter porque eu quero, com ou sem motivo, você perde a gratificação de função. É assim que nós temos hoje no artigo 468 da CLT. Então, ó, artigo 468, alterado pela reforma trabalhista, diz, ó, que não há mais incorporação da gratificação. Essa súmula, ela tem que ser modificada, cancelada, porque não há mais incorporação da gratificação, independentemente do tempo. Independentemente do tempo. A reversão, ela pode ocorrer com ou sem justa causa. Eu quero reverter, mas por quê? Não interessa, não tem motivo, posso reverter a qualquer momento, com ou sem justa causa. Tem muita gente que confunde reversão com rebaixamento, são duas coisas totalmente distintas. O tratamento dado é absolutamente distinto. Eu estou falando aqui, meus amigos, que a reversão ela é possível, ela pode ser realizada. Reversão é jus variandi. Rebaixamento totalmente ilícito. Não pode. A parte concordou, não pode. Foi mantido o salário, não pode. Rebaixamento não pode de maneira nenhuma. Mas mantiveram o salário, não teve prejuízo. Teve sim, prejuízo moral. Quando a gente fala em prejuízo que decorreria da alteração, pode ser prejuízo financeiro, material ou moral. O rebaixamento, ele gera os dois prejuízos, material e moral, quando você tem a redução salarial, ou o prejuízo moral quando você rebaixa, mas mantém o salário. Então, de toda forma, você tem esse prejuízo, por isso que ele não é aceito de maneira nenhuma, ok? Agora, toma cuidado. O empregado que já foi contratado por cargo de confiança, esse não pode ser revertido. No exemplo que eu passei para vocês, o que nós tínhamos aqui? O João, que era vendedor, que passou a ser gerente, que foi revertido. Agora, numa segunda situação, eu contratei o João como gerente. Ele nunca ocupou um cargo anterior naquela loja. Ele foi contratado como gerente. Não há possibilidade de reversão porque não existe um cargo anteriormente ocupado para ele retornar. Neste caso, se eu não quiser mais mantê-lo como gerente, eu vou ter que demiti-lo. Ou ele se mantém como gerente, ou ele é demitido. Não há possibilidade de reversão, porque ele já foi contratado para o cargo de confiança. Reversão é quando ele vai e quando ele retorna, ok? Vamos falar agora sobre a súmula 384 do TST, que está na tela, que fala sobre o descumprimento de
direitos previstos em negociação coletiva e a possibilidade de cobrança de multa. Por isso que o nome ali é multa convencional, multa prevista na convenção coletiva. Então, a gente sabe que existem muitos direitos que são previstos em negociação coletiva e elas geralmente trazem multas pelo seu descumprimento. Então, vamos ali tratar deste tema, vamos ver os dois incisos da súmula, súmula 384. O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas. Olha o que acontece, pessoal. Nós podemos ter o descumprimento de cláusulas de instrumentos normativos diversos? Sim. O que geralmente acontece? Vamos lá. A gente sabe que negociação coletiva ela pode ter o prazo de até 2 anos. Ok? Só que na maioria das vezes a convenção coletiva ou o acordo coletivo tem prazo de 1 ano. A gente vai à Justiça do Trabalho para cobrar os últimos 5 anos, que é o nosso período imprescrito. Então pode ser que eu tenha ali até 5 convenções coletivas. A empresa nunca concedeu o ticket de alimentação no valor correto. Nunca concedeu o ticket de alimentação no valor correto. Descumpriu as últimas 5 convenções coletivas. Então, eu posso cobrar multa de cada uma delas. Eu posso cobrar 5 multas? Posso. O que o inciso 1º da súmula diz? Você pode ajuizar uma única ação aqui. Não submete o empregado a ajuizar várias ações. Claro que não, você pode cumular esses pedidos em uma única ação. Eu quero a multa da convenção do ano X, Y, Z e por aí vai. Ok? Se eu tiver, por exemplo, vários descumprimentos de uma mesma convenção, então eu tenho 3 cláusulas sendo descumpridas, eu tenho a incidência da multa 3 vezes, vou cumular ali dentro dos meus pedidos, ok? Depois, no inciso 2º, é aplicável, tem que tomar cuidado com esse inciso 2º, se a gente for pela lógica, a gente erra. Então vamos lembrar deste entendimento aqui. É aplicável multa prevista em instrumento normativo, pode ser uma sentença normativa, convenção ou acordo coletivo, em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição do texto legal. Olha que interessante. É aplicável a multa, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição do texto legal. Então eu tenho ali, por exemplo, uma cláusula da negociação coletiva falando na jornada de trabalho que ela não pode ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso nem precisaria ter, porque já está na lei. Tá, mas está lá aquela cláusula. E o empregado trabalhou em horas extras, trabalhou mais do que as 8 horas diárias, 44 horas semanais. Posso pedir horas extras? Óbvio que sim. E posso pedir a multa? Sim, não vai ser considerado bis in idem. Então, muito cuidado, porque pela lógica a gente poderia dizer o seguinte, só está repetindo a lei, então não caberia multa. Cabe sim a aplicação desta multa, mesmo que seja repetição do texto legal. O que eu coloquei aqui para vocês? Eu vou cumular pedidos fundados em multas previstas em várias negociações coletivas. E olha o detalhe, o descumpridor da norma é o mesmo empregador, por isso a possibilidade de formular vários pedidos. Isso daqui para nós
para nós preenchermos os requisitos do artigo 842 da CLT. Depois, a multa, ela pode ser para cada direito violado, ou seja, com base em uma única norma coletiva, podem ser cobradas diversas multas. A multa é devida ao empregado prejudicado pelo descumprimento e não ao sindicato. Importante. Esta multa ou as multas previstas em negociação coletiva são devidas ao empregado, ele que é prejudicado pelo descumprimento, a não ser que exista uma cláusula específica que fale de uma multa a ser revertida e cobrada pelo sindicato. Mas numa regra geral, quando eu estou falando de multa pelo descumprimento de direito previsto na negociação, é o empregado que vai cobrar, porque ele é o titular daquele direito. Ainda tem um ponto importante aqui, ó, que seria essa OJ 54. Mas antes, inciso 2º, cláusula que repete texto de lei pode ser fixada e cobrada multa, como nós falamos. Essa OJ 54, ela é interessante, porque ela vai falar da redução do valor da multa excessiva. Então, vejam esse entendimento. A multa, ela se tornou superior ao valor do principal. Com o passar do tempo, digamos que seja uma multa que esteja relacionada a tempo, seja uma multa diária, por exemplo, a multa, ela se tornou aqui superior ao valor do principal. O que a OJ fala? O valor da multa não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, em virtude de aplicação do artigo 412 do Código Civil de 2002. Então, a gente pode buscar aqui a redução com base nessa OJ 54 da multa que se tornou excessiva, porque ela se mostra superior ao próprio direito que foi descumprido, que seria o nosso principal, ok? Então, a nossa súmula puxa essa OJ da SD1 do TST, que está em vigor, não foi cancelada pelo tribunal. Trouxe aqui julgados para a gente. Então vamos lá para nossa jurisprudência. Esta corte entende que a multa por descumprimento, do qual foi ajustado coletivamente, encontra limites no artigo 412 do Código Civil, por possuir natureza de cláusula penal, é que o valor da multa fixado em norma coletiva não pode exceder o da obrigação principal, OJ 54, olha aqui, TST 2020, março de 2020, aplicando a OJ 54, reduzindo o valor da nossa multa. Então, aplicação da OJ 54. Depois, vamos aqui para TST 2019. A jurisprudência desta corte é no sentido de que a cláusula que dispõe sobre a reversão da multa normativa exclusivamente em favor do sindicato da categoria não cumpre a sua função, que é a proteção dos interesses dos empregados. Olha que interessante aqui, tinha cláusula na negociação coletiva falando que a multa normativa vai ser exclusivamente do sindicato. Não cumpre a sua função, por isso o entendimento de que ela é revertida para o empregado. O empregado pode cobrar a multa ali, mesmo que a convenção diga que ela é revertida ao sindicato. É claro que na defesa a empresa vai falar, eu não devo pagar nada a você, porque a cláusula diz que é ao sindicato. Nada disso, o descumprimento da norma prejudica o empregado, por isso que ele tem ali a legitimidade para cobrar, ele é o titular do direito. Súmula 430 do TST, que vai falar ali de privatização. O que nós temos ali sobre privatização? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nela, convalidação, texto da súmula. Vamos com o primeiro texto da súmula. Convalidam-se
os efeitos do contrato de trabalho, que é considerado nulo por ausência de concurso, quando celebrado originalmente com ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Então foi sem concurso, mas foi com a administração pública indireta e o contrato continua a existir após a sua privatização. Vamos colocar aqui, ó, primeiro ponto, contrato sem concurso com administração pública direta. Tem como convalidar no caso? Não. Se for com administração pública direta, não convalida. A súmula 363 do TST fala em contrato nulo. Só dá para convalidar se for ali uma privatização, se for um ente da administração pública indireta, ok? Então, se for da direta, contrato nulo, a gente sabe que a súmula 363 do TST, ao reconhecer a nulidade, diz que você terá direito a salários mais depósitos do FGTS, ok? Agora, fui contratado, pessoa jurídica ali de direito privado componente da administração pública indireta, ou seja, fui contratado por uma sociedade de economia mista ou empresa pública sem concurso. Tá errado? Beleza. Estou lá trabalhando. É privatizada. Continuo trabalhando. Deixamos de ter o óbice, deixamos de ter o problema do ingresso. O meu contrato, hoje, ele é um contrato que foi convalidado. Ele começou errado, mas agora se normalizou. Isso faz com que eu tenha direito, ó, na hipótese, a todos os direitos desde o início do vínculo. Com a privatização, o problema deixa de existir, então é como se o vínculo ele se tornasse normal desde o início. Então, todas as verbas serão devidas desde o início do vínculo de emprego, ok? Esse é o entendimento aqui da súmula 430. Olha, esse julgado aqui do TRT segunda região de 2019, finalzinho de 2019, na verdade, novembro de 2019, TRT da segunda região, TRT de São Paulo, maior do Brasil. Ó. Como consta na súmula 430, convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que considerado nulo quando celebrado originalmente. Isso ocorre porque a privatização faz desaparecer o obstáculo legal da contratação apenas por intermédio do concurso público, não se justificando de start a limitação da condenação ao pagamento de salários e FGTS, sendo então reconhecidos todos os efeitos do contrato desde a admissão. Olha que interessante, pessoal. Neste caso aqui, o TRT reverteu a sentença. Qual que era o erro da sentença? A sentença aplicou a súmula 363. Errou. Vejam que não faz sentido, como diz ali o texto, não faz sentido a limitação da condenação ao pagamento de salários e FGTS. Não faz sentido. Não se justifica essa limitação, porque essa limitação pela 363 é só quando nós estamos falando de contrato nulo. O contrato deixou de ser nulo, ele foi convalidado, eu tenho direito a todas as verbas desde a admissão. Então, uma decisão interessante aqui, importante, do TRT da segunda região, finalzinho de 2019. Vamos agora falar de uma súmula extremamente importante, totalmente discutida na prática, relevante mesmo, que é a súmula 440, que vai falar da manutenção do plano de saúde, a manutenção do plano de saúde naquelas situações em que ele se torna mais importante do que nunca. O que acontece muitas vezes? Você paga plano de saúde a vida toda. E na hora que você precisa, que você está doente, começam a surgir os questionamentos se você teria direito à continuação dele ou não.
Eu trabalhei 20 anos numa empresa. Durante esses 20 anos a empresa pagou o plano de saúde porque era obrigada por norma coletiva. Daqui a pouco eu fico doente. Contrato fica suspenso. A empresa fala, não vou mais pagar o plano de saúde porque você não está trabalhando. O contrato está suspenso e por aquela ideia de suspensão do contrato, nenhum direito mais é devido, você que receba do INSS, você que receba benefício previdenciário. Claro que não. A súmula 440 vai falar exatamente o contrário. O contrato está suspenso porque eu estou recebendo o auxílio-doença do INSS. O contrato está suspenso porque eu estou aposentado por invalidez. Ok, mas o contrato está em vigor. Ele existe. O contrato existe. Ele está suspenso momentaneamente por uma situação alheia à minha vontade, que seria a doença, a aposentadoria por invalidez. Se o contrato existe, o plano de saúde deve ser mantido, porque o plano de saúde está atrelado à existência do contrato e não à sua produção de efeitos. Essa é a ideia que nós temos aqui na súmula 440. Então, olha aqui, ó. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica oferecida pela empresa ao empregado. Não obstante, ou seja, apesar de suspenso o contrato em virtude do auxílio-doença acidentário ou da aposentadoria por invalidez. A gente vai ver que tem decisões judiciais falando sobre esse acidentário. Será que não poderia ser também o previdenciário? Mas, ó, nos termos da súmula, o auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez. Veja que o contrato está suspenso, mas isso não vai impedir aqui a fruição do direito. O contrato está suspenso. A aposentadoria por invalidez não gera a rescisão. Tomem muito cuidado com isso daqui. Na verdade, a aposentadoria não gera rescisão do contrato de trabalho. Tem muita gente que acha que gera errado. Ah, me aposentei por invalidez. O contrato está em vigor. A aposentadoria por invalidez não é definitiva. A aposentadoria por invalidez pode ser cassada, pode ser revertida e você voltar a trabalhar? Pode. Se você ficar bom, se você se recuperar, por de graças a Deus que você estava aposentado por invalidez, fez um tratamento, ficou bom, voltou a ter condições de trabalho. Vão cortar a sua aposentadoria por invalidez e você volta a trabalhar. Ela não é definitiva. Ela pode ser cancelada aqui. Em algumas situações, dependendo do tempo em que você está recebendo a aposentadoria por invalidez, a única diferença é que ou ela vai ser cortada de imediato, ou você vai receber os valores da aposentadoria por invalidez por 18 meses ainda com alguns decréscimos. 6 meses recebendo 100%, depois 6 meses 50%, 6 meses 25% e depois perde. Mas vejam que você vai perder a aposentadoria por invalidez, ela vai terminar, porque ela pode ser cancelada. A única diferença, como eu disse, é dependendo do período ali de recebimento, durante quanto tempo você estava aposentado por invalidez. Vejam que a súmula, ela fala de contrato suspenso pelo recebimento de auxílio-doença acidentário. Qual que é a diferença, vamos lembrar, do auxílio-doença acidentário para o previdenciário? O auxílio-doença acidentário é quando tem doença ou acidente do trabalho. Então eu tenho acidente ou doença do trabalho. Recebo o acidentário. Quando houver a cessação do auxílio-doença acidentário, eu tenho aquela estabilidade de 12 meses, da Lei 8.213. Se eu recebo o auxílio-doença previdenciário, é porque houve um acidente ou doença comum. Eu não tenho direito à estabilidade depois da cessação. A súmula, ela fala em auxílio-doença acidentário. Só que nós vamos ver que existe entendimento do TST que também aplica ao previdenciário. Ó,
se você teve uma doença do trabalho ou uma doença comum, se você teve um acidente de trabalho ou um acidente comum, você precisa de tratamento da mesma forma, você precisa de plano de saúde da mesma forma. Nós estamos falando do plano de saúde durante o tratamento. A gente não está falando no pós-problema. No pós-problema a gente tem a diferença de haver ou não estabilidade, porque está previsto em lei. Mas aqui estamos falando de manutenção de plano de saúde. Então, entendimentos do TST no sentido de também se aplicar ao auxílio-doença previdenciário, ok? E aí, vamos aqui vamos falar do pagamento e custeio durante o período, porque essa é a grande discussão. O empregador, ele não quer manter o plano de saúde, por quê? Porque não quer ficar pagando. Você não está trabalhando, eu não quero ficar pagando. Quem vai pagar, quem vai custear? Nesse ponto aqui nós temos decisão para os dois sentidos e vou trazer essas decisões para nós analisarmos. Então vejam, ó, nós temos decisões judiciais que falam na manutenção da mesma situação anterior. Então, se era o empregador que pagava o plano de saúde, se ele arcava com o pagamento do plano de saúde, ele tem que continuar arcando durante essa suspensão. O contrato está suspenso, mantém-se o plano de saúde com o pagamento da forma como era feito antes, enquanto o empregado estava trabalhando. Só que nós também temos decisões judiciais que falam que a gente vai manter o plano de saúde, mas o pagamento tem que ser pelo empregado. Todos os custos, mensalidade, coparticipação, tem que ser pelo empregado, porque durante a suspensão não há obrigação pecuniária, em regra, não há obrigação pecuniária do empregador. A não ser se for acidente de trabalho que ele vai depositar aqui o FGTS, por exemplo, mas em regra não há obrigação pecuniária do empregador, por isso que ele não teria que manter aquele pagamento. Então a gente tem decisão judicial nesse sentido também, ok? Vamos aqui, ó, para as decisões. Eu trouxe aqui algumas decisões, como é um tema bem controverso, eu trouxe 3 decisões para a gente aqui. A primeira do TST de 2018, finalzinho de 2018. O que nós temos aqui, ó? De tal modo, uma vez cabalmente registrado no acórdão o afastamento da autora para tratamento de saúde com recebimento de auxílio-doença, não se pode limitar o direito aos casos em que o benefício previdenciário tiver caráter acidentário. Então, aqui o TST falando que mesmo que seja o auxílio-doença previdenciário, é devido à manutenção do plano de saúde, porque, afinal de contas, o empregado está doente. Do que adianta um plano de saúde quando eu estou bem de saúde? Então, ó, eu preciso do plano exatamente quando estou doente, que é o caso aqui. Está claro o afastamento. A empregada está afastada porque está doente. Então, mantém-se o plano de saúde dela. Outra decisão. Nós temos aqui o custeio, os pagamentos. Ó, aqui nós vamos ver essa questão do custeio dos pagamentos. Ó, desta forma, a manutenção e o custeio do plano de saúde devem ser realizados nas mesmas condições praticadas no período em que se encontrava na ativa. Então, o TST, aqui 2018, também falando, ó, se era o empregado que pagava, ele continua pagando. Se era o empregador que pagava, ele continua pagando. Se era meia e meia, continua a mesma situação, ok? É um entendimento razoável? Sim, porque você não mexe na situação. Quanto menos você altera aquele quadro fático, pior. Então você mantém absolutamente as mesmas condições. A última decisão que eu trouxe
para vocês, uma decisão do TRT, terceira região de Minas. Olha aqui, ó. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde oferecido, consoante previsão em norma coletiva, desde que arque com as mensalidades e sua coparticipação. Então, neste caso aqui, tinha norma coletiva falando no pagamento integral pelo empregado. Foi aceito? Foi considerado adequado. A norma coletiva poderia prever aqui que o custeio passasse a ser feito pelo empregado. E aqui a gente finaliza a súmula 440 do TST.